Os Sete Olhos de Deus. Neville Goddard. 11 de junho de 1959. Devemos avançar para níveis cada vez mais elevados, pois esse é o propósito do professor. Gostaria de examinar esta noite o que, em minha opinião, é o maior livro do mundo, a Bíblia, e mostrar-lhe uma seção com a qual você talvez não esteja familiarizado. Trata-se dos Sete Olhos de Deus, das visões de Zacarias. Ele viu uma pedra com 7 facetas, e a voz disse: estes são na verdade os 7 olhos de Deus que alcançam o mundo inteiro. Pois estes 7 olhos estão realmente no homem, pois o homem é a terra de Deus. Então esqueçam este pequeno planeta e saibam que o homem é a verdadeira terra na qual Deus está plantado. Estas são as 7 visões de Deus, 7 visões cada vez mais esclarecedoras do Criador. A Bíblia os nomeia, mas você deve procurá-los. O primeiro aparece apenas uma vez na Bíblia em Isaías 14. Lúcifer, a estrela da manhã. E conta como ele caiu e foi cortado no chão e este ser brilhante. Todas as raças ensinaram que o homem caiu. Não é algo que pertença à fé cristã ou judaica, mas todas as raças mantiveram este conceito. Portanto, o primeiro olho de Deus é Lúcifer, cortado ao chão. O segundo é Moloque, o estranho Deus que exige sacrifícios, Jeremias 32. O homem oferece seus filhos e filhas para apaziguar esse ser que ele concebe ser Deus. Mas a voz disse: eu não lhes ordeno, nem me ocorreu, que fizessem esta abominação para fazer Judá pecar. Este óleo está em todo homem que pensa que irritou a Deus e deve fazer sacrifícios para apaziguá-lo. Todas as guerras do mundo são um apaziguamento. A Inquisição com suas torturas foi um apaziguamento para Deus. Os cestos de vime nos quais os homens eram queimados vivos serviam de apaziguamento. Eles fizeram tudo para apaziguar a Deus para que ele não ficasse irado. O terceiro óleo é Elohim, ou deuses, deuses acima e fora do homem. Os elementos que ele adorava, as estrelas e os planetas que ele pensa podem regular a sua vida e influenciar o seu comportamento. Ele se volta para algo fora de si mesmo e isso lhe falha e ele chora por ter sido abandonado. O quarto é Shaddai, Todo-Poderoso. Neste olhar o homem busca segurança e conforto. Estes são os governos, as poderosas máquinas políticas, os governantes em quem o homem confia, e tudo isto também lhe falha. E então ele se volta para o quinto olho de Pahat, que significa ou para cavar uma vala ou para capturar animais, cave uma cova. Não se refere aos animais da floresta, ou não, é o homem que trago para minha pequena armadilha. Grande parte do mundo funciona assim hoje, em todos os lugares, em todos os negócios, especialmente nas grandes campanhas publicitárias. Essas pessoas governam como tiranos sobre nós. Cada jornal, cada revista, cada anúncio de televisão tem outro método para nos levar a comprar todas estas coisas, tantas coisas que nunca as pagamos antes de termos ainda outras. E então o sexto óleo é Jeová, e Yod-Reval Re, ou eu sou. O homem finalmente sai do processo de armadilha. Ele agora não precisa prender ninguém no mundo, mas apenas afirmar-se com ousadia. A ousada persuasão interior criará a condição da qual estou persuadido. Este é Jeová, o sexto óleo. O sétimo é Jesus, ou Jeová salva ou resgata. Onde o homem se afirma com ousadia, mas o seu coração está dilacerado pelos que ainda dormem, e ele se sacrifica pelos outros e se entrega pelo vasto mundo inteiro. Não como as igrejas ensinam, mas como o místico lhe diz. Você aceitará qualquer um, não importa quem ele seja ou o que tenha feito, pois ele está apenas num estado. Você não condena ninguém, mas o tira do estado, e faz isso identificando aquele que você salvaria com a ideia que ele deseja incorporar, e na medida em que você for fiel à sua visão dessa pessoa, ele o fará. Incorporar seu ideal e tornar-se ele. Esse é o olho chamado Jesus, ou sétimo óleo. Existe um oitavo óleo, apenas implícito na Bíblia e está velado. No oitavo dia circuncidam a criança e revelam o órgão da criação. Há um olho no homem e Blake o nomeia. Ele diz: ele não veio. Ele se escondeu na floresta de Albion.
Albion é o nome de Blake para o homem universal, homem ou mulher. Este olho está escondido na floresta de Albion e nas circunvoluções escuras do cérebro. Lá esse olho está escondido. Quando você finalmente começa a exercitar sua imaginação por outra pessoa e realmente se deleita com a alegria dos outros à medida que eles se tornam a personificação do que desejam, e você se deleita com isso muito além do que faria para si mesmo, esse é o olhar de Jesus. O que começa a ser a visão perfeita do sétimo olho de Deus, então algo se move, e se move exatamente como algo tentando sair de um ovo. É algo tentando romper o Gólgota, e Gólgota é a caveira, esse é o significado da palavra. Mas é sustentado por 5 pregos, os 5 sentidos. Os 5 sentidos confinam o homem a este mundo, e então ele se liberta deste crânio à medida que o sétimo olho é clarificado, e o oitavo olho vê a realidade concreta pela primeira vez em sua vida, e então, uma vez vendo claramente, ele nunca culpa ninguém. Pois com este oitavo olho ele vê o mundo perfeito. Isto se chama circuncisão ou revelação do órgão perfeito, que é a imaginação do homem. No oitavo dia, ele é circuncidado. Isso significa que o oitavo olho está aberto. Não se abre com o passar do tempo, mas somente após o esclarecimento do sétimo olho de Jesus. Então você vê que Deus se tornou homem, que o homem, despertando, pode se tornar Deus. Deus se contrai até este limite de opacidade, de modo que viver neste estado pode ser chamado de a própria sepultura do homem, e Deus entra pela porta da morte com aqueles que entram, e deita-se na sepultura com eles, em visões da eternidade até eles acordaram. Blake. E depois há essas 7 visões. Segundo, Moloque, o ser que exige sacrifícios. Eles estão fazendo isso agora mesmo, só que chamam isso de nacionalismo, e oferecem seus filhos e filhas a Moloque, embora vós tenha dito. Eu não lhes ordeno que façam isso e façam com que Judá caia em pecado. O homem fica doente com isso e se volta para o terceiro olho ou Elohim, mas as estrelas, os planetas, não respondem. Depois ele se volta para o quarto olho ou Shaddai, Todo-Poderoso, para os deuses financeiros e políticos. E então ele se separa disso e cava seu pequeno buraco, Pahat, e prende todas as pessoas do mundo porque ele pode ser mais esperto que elas, e por causa de sua inteligência ele vive muito bem durante este pequeno período do berço ao túmulo, e isso é o quinto olho através do qual grande parte do mundo vê hoje. Ele fica doente com isso e então descobre que eu sou, ou Jeová, é a única realidade, ou o sexto olho de Deus. E eu construo o meu mundo, como quero e quando enjoo dele, ofereço-me em sacrifício por todos os outros e dou-me completamente para o bem dos outros, e a minha boa sorte torna-se então a alegria de ouvir a sua boa sorte. Como diz Jó 42 versículo 5. Ouvi com o ouvir dos meus ouvidos, mas agora os meus olhos te veem. De repente, algo acontece dentro de mim, e o oitavo olho se abre e eu sou circuncidado, na mente, não na carne. E quando esse algo se abre dentro de você, você vê a razão de tudo, e você vê que a eternidade existe, e você pode pegar qualquer pessoa neste mundo e tire-a de qualquer estado do mundo. Esse é o oitavo olho de Deus. Quero compartilhar com vocês uma experiência. O verdadeiro método de conhecimento é através da experiência. Por isso, convidamos você a experimentar. A verdadeira faculdade de conhecer é a faculdade de experimentar. Pois, depois de ter tido as experiências, você não se importa mais se alguém sabe disso ou não. Isso não importa. Você sabe disso e sabe que sabe disso. Então, eu gostaria de compartilhar isso com vocês, essa experiência, pois quando vocês começarem a despertar, vocês começarão a se lembrar. Pois se Cristo é o centro, então posso dizer: devolva-me a glória que era minha antes que o mundo existisse. Estou crucificado com Cristo, mas vivo, mas não eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Se o centro do homem é Cristo, e ele existia antes do mundo existir, então quando começo a despertar, apenas começo a lembrar. E quando isso acontecer, o mundo não poderá mais lhe ensinar nada. Assim,
quando o homem começa a despertar, ele não questiona as coisas deste mundo, ele sabe que não são verdadeiras. Os psicólogos dizem-nos que a compreensão completa de um sonho depende do conhecimento de que você está sonhando, e então isso o acorda, pois este é o único mundo que eles conhecem. Eles falam de um estado de sonho como sendo subjetivo e de um estado de sonho profundo como inconsciente e duvidam do valor de tudo isso. Mas quando você abrir o oitavo olho você saberá que existem mundos dentro de mundos e que você é herdeiro de todos eles. Você pode testar suas experiências e trazer tudo o que quiser para o seu mundo e provar isso. Anos atrás eu me senti sonhando e nadando. Eu sabia que era um sonho. Olhei para cima e vi a costa de uma ilha primitiva, não a pequena ilha onde nasci, pois ela é bem cultivada e nada primitiva, mas era primitiva. Vi que era uma ilha e sabia que estava sonhando, e vi coisas estranhas, como postes de cimento cravados na água, mas estavam em estado de decomposição. Eles poderiam ter feito parte de um cais. Pude ver esta peculiar praia primitiva e prolonguei o sonho, pois se você sabe que está sonhando não precisa acordar. Algo em mim começou a me dizer, à medida que a memória começou a retornar, que se eu segurasse uma dessas estacas e não a soltasse, e acordasse, eu despertaria ali. Eu o senti e era solidamente real, exatamente como seria aqui, e minha mão não passou por ele, e eu o segurei e acordei naquela água naquela praia e depois cheguei à praia. Eu não estava mais adormecido naquela esfera do que estou aqui nesta. Ensinou-me a lição de que se eu pudesse tocar qualquer coisa em outro mundo e me obrigar a despertar enquanto a segurava, descobriria que era real. Então você faz isso pelo seu mundo. O emprego que você deseja, a casa que você ocuparia, o casamento que você deseja. Sente-se na mesa em que você se sentaria, mora na casa que você quer morar, case-se com o tipo de pessoa com quem você gostaria de se casar, e se você mantiver isso em sua imaginação, você tornará isso real em seu mundo exterior. Os antigos chamavam essa capacidade de portão ocidental e a associavam ao sentido do tato. Se você conseguir se agarrar à coisa que toca e depois despertar, descobrirá que a coisa se tornou real. Temos isso em Gênesis, na história de Jacó e Esaú. Isaque, o pai, que era cego, disse: aproxime-se para que eu possa tocar em você. Aproxima-te. E o estado simbolizado por Jacó, o suplantador, tornou-se real no lugar do estado que antes parecia tão real, simbolizado por Esaú. Somos informados novamente em Juízes 17 versículo 19, como as 7 mechas foram raspadas da cabeça de Sansão e então os filisteus vieram e arrancaram seus olhos e ele ficou sem olhos em Gaza. E eles o fizeram dançar diante da multidão. Ele pediu para ser levado ao templo e colocado onde pudesse tocar os 2 pilares do meio, e então pressionou, empurrou e derrubou tudo e matou mais filisteus do que jamais havia matado em sua vida. Tudo isso simboliza a capacidade de tocar. Eu sei, porque eu fiz isso. Muitas vezes, ao me ver sonhando, agarrei-me a um objeto do sonho e acordei em outro mundo. Eu também me encontrei em outros aspectos deste mundo. Fiz isso em Barbados quando desejei ser visto por minha irmã, que estava a 3.200 quilômetros de distância. Mas seja neste pequeno aspecto ou em outro mundo, não importa, pois existem mundos infinitos e você é herdeiro de todos eles. Você pode conseguir tudo o que quiser neste mundo. Você pode usar o 5º olho ou o 4º olho. Todos aqueles que nos lideram na batalha estão usando o 2º e o 3º. Poucos estão usando a 6ª e apenas uma enésima parte usa o 7º olho ou o olho de Jesus, e não até que seja usado e você prefira ter o bem de outro do que o seu próprio bem, e se alegrar mais por outro do que por si mesmo, tenha você realmente abriu o 7º olho e então está pronto para a abertura do 8º olho. O 7º olho, o olho de Jesus, não tem nada a ver com um homem nascido há 2000 anos, tem tudo a ver com a mente em expansão do homem. Quando você exercita o 7º, algo se abre. É o 8º. Mas até que o 7º esteja totalmente aberto, ele se esconde na floresta de Albion. Ele se esconde nas circunvoluções escuras do cérebro. Pode te assustar um pouco no começo, a sensação de uma bateria elétrica se movendo em sua cabeça.
Você sente a memória voltar e você a sente deste lado e depois daquele, e então você a centraliza, e então você vê. Algo se abre e você realmente vê um mundo que ninguém mais pode ver. O sétimo olho baseia-se puramente na fé. O homem não sabe que Deus realmente o redimirá e clama: Meu Deus, por que me abandonaste? E então um novo mundo será visto. O homem busca segurança e conforto através do quarto olho. Estes são os ditadores, as máquinas políticas, etc. Eles vão sempre salvar o país, salvar o mundo, e depois são expulsos e mais levam consigo $500 bilhão. Vimos isso neste hemisfério, e aqueles mesmos que empobrecem o tesouro que os homens acabavam de chamar de salvadores do seu país. Eles não alcançaram o sexto olho, ou eu sou. Aquele que alcançou isso não se volta para ninguém. Ele sabe. Eu sou o que serei, eu sou o que sou. Você pode ser isso ou o que quiser. Mas então você vai além e não quer nada para si mesmo, mas apenas para os outros. Então ele começa a se entregar ao homem e quando isso fica completamente esclarecido, o oitavo olho se abre. Procure em sua Bíblia e leia a história da revelação da mente do homem. Mas isso só acontece depois que o sétimo olho é exercitado. Portanto, devo aprender a experimentar o sentimento e o toque. Isso é chamado de portão ocidental, e está fechado no homem, mas ele deve aprender sobre isso, e antes que eu feche este olho ele deve aprender muito sobre o portão ocidental, pois me disseram para não esconder nenhum segredo, e tendo tido a experiência de segurar um objeto e não acordar na cama, devo compartilhar com você. Acordo no mundo onde estou segurando o objeto. Muitas vezes fui excluído deste mundo, agarrando-me a um objeto naquele mundo e despertando nele, e era tão real quanto isto, mas voltei a isto. Eu tinha um corpo aqui e outro ali. Quando voltei para cá, onde estava aquele outro corpo? Não tenho muitos corpos, pois estou espalhado por todo o mundo, e o homem, à medida que começa a despertar, reúne as porções dispersas de si mesmo e então finalmente encontra o ser que é Deus. Você pode amar a todos neste mundo e encontrará uma alegria além de seus sonhos mais loucos ao fazer o bem ao próximo, quando ele pede a você e você, em sua imaginação cria, e então você tem a confirmação disso, e então você se alegra como Deus se alegra. Estas coisas eu falei para que minha alegria permaneça em você. Pois sempre que alguém acorda, esse é o olho de Deus. Portanto, há 7 afirmados com bastante clareza e o oitavo implícito. Eu lhe digo que você sentirá isso como um pintinho no ovo do crânio. Cristo é crucificado nesta cruz, homem, com 5 pregos e os 5 sentidos. O mesmo significado está na história das 5 virgens tolas. E então ele se liberta desta cruz. Agora, você pega isso na mosca, mas eu lhe digo que você descobrirá todos os tipos de coisas maravilhosas no despertar de Deus no homem. Pois Deus se tornou homem para que o homem se torne Deus. Portanto, este maravilhoso poema que existia apenas para Deus está começando a existir para si mesmo. Os sencientes começam a aparecer no poema, elevando-o a estados mais elevados e nos tornamos finalmente criadores, parte de uma sociedade infinita de deuses. Este oitavo olho é mal compreendido pelos sacerdócios do mundo e eles circuncidam a criança. É a imaginação que deve ser desvendada, não o órgão físico, e ela só vem depois da perfeita clareza de visão através do olhar de Jesus. Jesus significa Jeová salva. Nenhum está perdido. Ele caiu em um estado, mas você, através dos olhos de Jesus, salve-o. Você pergunta a ele: o que você quer? E ver essa condição real para ele, e então vê-la se concretizar, você se alegra por ter sido tirado do lamaçal. Você faz isso repetidamente, e então sua cabeça ganha vida e você sente correntes elétricas através dela, e ainda assim você saberá o que deve fazer, assim como uma garota sabe o que fazer. Ele bica para sair. E então o lugar onde o crânio cresceu junto após o nascimento torna-se desperto novamente, e você vê outro mundo, e você vê que o mundo foi feito perfeitamente e cada estado é perfeito, e então você saberá que está acordado para brincar lindamente neste eterno mundo,
para trazer à tona essas lindas combinações feitas por seu pai. Se a palestra desta noite parecer diferente do que você esperava, então nada é mais prático do que o sexto óleo. Você pode fazer do seu mundo o que deseja que seja pelo sexto óleo, ou na verdade, o quinto conseguiu. Você pode capturar todos os tipos de pessoas em suas pequenas armadilhas. Leia os jornais da manhã. Cada anúncio serve para nos induzir a esvaziar os bolsos, e eles ficarão entusiasmados por conseguirem fazê-lo. Todos os anos encontramos novas armadilhas para conseguir o que temos. Temos novas formas de crédito. Ninguém mais morre deixando nada para trás. Toda essa vasta coisa é uma armadilha. Tornou-se o modo de vida, o quinto óleo. Mas então vem o sexto e o sétimo e depois o oitavo, e quando o oitavo se abre você perdoa a todos no mundo, não importa o que ele tenha feito. Você, como homem, passou por todos os olhos. Você adorou Elohim e sacrificou a Moloque. Mas quando o oitavo se abrir, você saberá que nada desagrada ao seu pai, a não ser a incredulidade. O pecado não o desagrada. Os sacerdócios do mundo dizem que o pecado o desagrada, mas apenas a descrença o desagrada, pois aqueles que vêm a ele devem acreditar nele. Qualquer coisa em que você possa acreditar é uma imagem da verdade. Você poderia acreditar que alguém em extrema necessidade agora está bem cuidado? Então ele poderá se tornar como você o vê. Mas o pecado não desagrada ao seu pai. Significa errar o alvo, e ele vem ao mundo para mostrar a todos como não errar o alvo. Se eu errar o alvo, ele faz um esforço maior para me mostrar como não errar o alvo. Hebreus 11. É necessário que os que se aproximam dele creiam que ele existe, e que é o galardoador dos que o buscam. Então busque o primeiro e então todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto, existem estes 8 olhos no homem. O oitavo se esconde na floresta de Albion, ou nas circunvoluções sombrias do cérebro. A respiração não vai trazer isso para fora, ou as dietas, ou os exercícios de yoga não vão resolver isso. Ele só sairá quando, ao olhar através do sétimo óleo, que é a visão de Jesus, você vir apenas o bem do outro e se gloriar naquilo que está além do que é apenas para você. Então você começará a ver através do oitavo óleo de Deus. Use o sétimo óleo conscientemente e pegue cada pessoa, independentemente de cor, raça ou credo, e pergunte apenas a ela: o que você quer? Pois nele não há grego nem judeu, nem escravo nem livre. Então você pega a todo mundo, pois ele apenas caiu em um estado e você seleciona o pedido daquele indivíduo e se convence de que ele agora é a personificação do ideal que ele deseja incorporar e na medida em que você usa o sétimo óleo, o oitavo sair da floresta de Albion. A abertura do oitavo óleo é na verdade a segunda vinda de Jesus. Pois quando o sétimo se tornar perfeitamente claro, então o oitavo se abrirá, como se tivesse sido libertado do túmulo, e então você verá como Deus. Não se pode nascer cristão. Se você não usa o sétimo óleo, você não é cristão. Se você é o Papa, você está usando o quarto óleo e todos os sacerdócios do mundo usam o quarto óleo. Todos os chamados poderes onipotentes usam o quarto óleo. Mas você deve usar o olhar de Jesus. Jesus é o olho de Deus que se sacrifica por todo o vasto mundo. Ele se entrega por cada ser do mundo, vendo neles o seu ideal, o seu estado perfeito. Agora, vamos entrar no silêncio.